Fala galera, boa noite. Estamos aqui no projeto Filme Transcendental, do livro do Paul Schrader, sobre Ozu, Bresson e Dreyer. Estou aqui com o Marçal, a Natália e o Pedro. Essa é a segunda reunião que a gente vai tratar sobre Bresson. Hoje a gente vai falar sobre os filmes Processo de Joana d'Arc e Pickpocket. Na verdade, invertido, né? A gente meio que seguiu a ordem cronológica, né? A gente viu o Diário de um Pároco de Aldeia, que era o primeiro, de 50 e alguma coisa, depois o Condenado à Morte Escapou, de 56, aí o Pickpocket é de 59 e o Joana d'Arc é de 62. A gente vai tratar também das ideias, né? Sempre tratando das ideias do Paul Schrader, sobre as visões dele sobre os dois filmes, o Prison Cycle do Bresson, e hoje a gente termina essa parte do Bresson, restando só mais um capítulo que fica para o mês que vem, a gente vai falar sobre o Dreyer. Mas, bem, vamos dar uma entrada aí nos dois filmes que a gente vai tratar hoje. Pickpocket e Joana d'Arc. Acho que são dois filmes, assim, principalmente o da Joana d'Arc, que é o que mais trata de um caso cristão, assim, um caso religioso, né, vamos dizer, parecido com o filme do Diário de um Padre, mas é bem distinto, não é? Esse cristianismo que emana desse filme da Joana d'Arc e do primeiro filme que a gente viu, desse Prison Cycle, que o Paul Schrader chama, filme de cadeia, tanto física como uma metáfora para outras situações. Eu acho que é um filme bem diferente, o filme da Processo de Joana d'Arc. Eu acho que o Pickpocket tem mais similaridades com o Condenado à Morte Escapou, embora seja um filme bem mais sensual. Acho que dos 4 filmes que a gente viu do Bresson agora, é o filme mais sensual, é um balé de mãos ali, o ato de dar um compilado aí de como bater uma carteira em Paris nos anos 50. É Paris aquela cidade, né? Pode ser que não seja. Acho que é, né? Enfim. Eu li a crítica do João Bernardo da Costa, que a Nath mandou no grupo de WhatsApp pra gente, sobre o Pickpocket. Muito, muito bonita mesmo, assim. É tipo um filme... O cara fala, já se diz que esse é o filme mais branco da história do cinema, no sentido de vazio de expressões, porque ele tá falando sobre uma graça, novamente, ali, e a graça, propriamente, não tem rosto, não tem expressão. Então, ele meio que vai tirando ali dos atores, de tudo. Achei o filme, de novo, mais sensual dele. Acho que é um filme que dá vontade de fazer outros filmes. Mas o filme que me pegou, de fato, embora eu tenha gostado bastante do Pickpocket, gostei bastante. O filme que me pegou, que me impressionou mais, desses dois que a gente viu, é o filme da Joana d'Arc, que é o último filme desse ciclo de prisão do Bresson. Achei um filme muito preciso, muito enxuto mesmo, assim, até mais do que a duração dele, né? O filme tem 1h05 de duração. A gente fica ali praticamente... A gente já sabe de novo o que vai acontecer. Todo mundo conhece a história de Joana d'Arc, a gente sabe que ela vai ser queimada, condenada e queimada no final. E a semelhança também com o que aconteceu, com o que acontecia no filme do Condenado, do Prisioneiro, que a resolução da narrativa já estava no título. E a gente conhece a história de Joana d'Arc, a gente sabe o que vai acontecer com ela. O filme é repetitivo, embora não seja enfadonho no modo como ele filma, né? Ela vai para o tribunal, conversa ali, tem é interessante, né? Meio Lula e Sérgio Moro. Mas e o triplex? Mas o meu nome não estava ali e tal. Tipo, ela nega, ela responde o cara, ela volta para a cela dela e ela retorna depois para ser interrogada mais. As respostas delas são muito ambíguas, assim, né? São. Tipo, ele pergunta um negócio bem exato, assim, aí ela, tipo... Eu não lembro exatamente... Alguma coisa sobre Deus, assim, se ele, tipo... era Deus, não sei o quê. Aí ela fala uma coisa bem ambígua, assim, que ela não se trai, mas ela também não se entrega, assim, né? Sim.
Tipo, tem muito disso que eu achei interessante, assim. E com aquela falta de expressividade, assim, né? Sim. Os dois parecendo uma estátua bizantina, como coloca lá o Paul Schrader, né? Como coloca o Paul Schrader. Aquelas caras lá, assim, parece engraçado. E é muito louco que esse é o retrato, né? Tipo, o mundo tem, tipo, não só a França, o filme, mas o mundo tem da Joana d'Arc, que é o que o Bresson coloca naquele prefácio do filme. A gente não se conhece um retrato dela, tipo, a gente não sabe direito onde ela foi enterrada, mas a gente tem algo melhor. A gente tem as respostas que ela deu para os juízes, perdão, de Rouen. E eu acho a Joana d'Arc, isso que o Pedro falou, essa inexpressividade bizantina, uma das personagens mais misteriosas dos 4 filmes que a gente assistiu do Bresson. De onde vem essa determinação dela de responder os juízes? Para onde vai essa determinação depois que ela é queimada na fogueira? A gente vê ela ter dúvidas. Acho que todos os filmes, agora eu não lembro direito do filme do padre, mas se não me engano também. Todos os filmes do Bresson têm sim. Eles têm uma espécie de dúvida na hora de um momento decisivo ali. O prisioneiro tem, o padre tem também, o Michel depois tem também. E a gente fica observando essa menina, tipo, ela é quase uma adolescente, né? Quase uma coisa angelical ali, tipo, a figura dela mesmo. Ela responde com delicadinha ali, a francesinha, tipo, e ela responde com exatidão, uma coisa, às vezes até respostas mais ambíguas, que nem o Pedro citou. E eu acho, tipo, esse mistério da fé uma coisa aparentemente muito simples e muito complexa. Eu acho ela mais complexa do que o Michel, embora, de novo, eu tenha gostado bastante do Pickpocket. Mas eu acho, esse filme da Joana d'Arc, ele me pegou, assim, com umas coisas... A gente está lendo sobre o Bresson e a gente fica, a gente vai procurar, discutindo com vocês também, a gente procura texto na internet e tal, a gente vê os filmes que a gente está assistindo, a gente tem uma espécie de visão do que eu vou dizer que a gente saiba o que o Bresson pretende com os filmes dele, mas a gente tem uma visão um pouco mais clara do cinema dele do que antes, quando a gente não estudava, não debatia e não via os filmes. E parece que esse filme é tipo um filme perfeito segundo o que ele queria. Não sei se me faço entender, assim, é um filme enxuto, preciso, repetitivo, absolutamente físico, material, e desse físico, desse material, emana aquele final que, tipo assim, é um balé de imagens, de precisão de ritmo, e dentro do filme, eu acho que a gente tem a imagem mais precisa de transcendência, segundo o Paul Schrader, que é o que ela se transforma ali. Tipo, o que é aquilo? O que é aquele negócio que os caras estão segurando de encontro à fumaça da fogueira? O que é aquela pomba que simboliza, ao mesmo tempo, a liberdade, né? Um pássaro batendo asas, ao mesmo tempo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está libertando asa, isso significa que a pessoa mortal que é Joana não existe mais. Enfim, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Queria saber o que vocês acharam dos 2 filmes do nosso querido amigo Robert Bresson. Vou ficar quietinho aí, porque o meu microfone... Eu achei acho que a parte que eu mais gostei da Joana d'Arc é aquelas cenas que aparece um buraco, assim, na cela, aí os caras ficam olhando, assim, aí fica aquele plano contra plano, assim, o buraco, assim, quando ele aparece, eu não tinha entendido, parecia que era uma coisa mística, mágica, não sei se é um efeito que foi usado, não sei, porque tá assim, aí do nada parece um buraco, assim, aí os caras ficam olhando ela, assim, tentando encontrar, né, algum podre, assim, tipo, eu achei essa coisa desse buraco aí bem interessante, assim, essa vigilância que os caras estão nela ali, né, para ver se encontra ela fazendo alguma coisa. E na questão das respostas ali também, tipo, acho muito interessante como você vai percebendo que é um mundo ali situado naqueles diálogos, né? Porque, tipo,
assim, você então tipo assim, tá renegando o julgamento de tal igreja? Ela, tipo, não, eu tô renegando a dessa aqui, mas eu reporto ao Papa, não sei o quê. Ah, mas você reporta ao Papa, não sei o quê. Não, mas eu reporto a Jesus, não sei o quê. Você vê que é tipo um conglomerado, assim, de burocracias, assim, que tem seus representantes terrenos, assim, né? E ela o tempo todo... Me pareceu uma coisa meio kafkiana, assim, antes de Kafka, assim, sabe? Como se ela estivesse fugindo de uma burocracia divina, assim, tá ligado? Tipo, ela tem que responder certinho, assim, né? E os caras tentam pegar ela o tempo todo, né? Tipo, então você se deixou ser adorada como imagem, não sei o quê. Ela, tipo, não, eu não falei para eles me adorarem nada, não sei o quê. Ela tem que responder certo. E aí os caras já sabem que é um julgamento meio de fachada, assim, né? Tem os caras que não são contra ela, assim, meio que já sabem que aquilo ali é uma coisa fajuta, que é engraçado de pensar, né? Porque a gente olhando de hoje, assim, a gente acha que tudo é fajuto naquela época, assim, né? Porque os caras tinham aquelas crenças, assim, bizarras, assim, né? De processos, assim, né? Com essa tomada da fé, do testemunho e tal. Mas, enfim. Eu, eu gosto bastante da parte igual você falou lá, do balé das mãos, assim, né? Acho que são as partes mais interessantes, assim, do Pickpocket, né? Eu achei o filme em inglês. Como que ele é em português, o nome? Tem alguma tradução? Não, eu chamo de Pickpocket, mas foda-se. Em português, batedor de carteiras, eu acho. Batedor de carteiras. Então toda essa parte, né, é uma coisa, eu acho engraçado, assim, né, porque eu não gosto muito do final dele, sabe? Eu não sei se é porque talvez seja uma coisa de crença, assim, né? Minha crença passa muito longe disso. Mas essa coisa dele ser preso, né? Aí ele tá finalmente em paz na prisão, eu acho isso meio neurótico demais, assim, sabe? Acho que o cara tem que... Eu acho muito mais interessante quando ele tá encontrando um prazer meio sublime na bateção de carteiras, porque não é uma bateção de carteira qualquer, né? Tanto é que o cara filma aquele negócio de um jeito assim que é muito mais bonito a questão do delito do que a questão final dele ser preso, não sei o que, essa coisa, cristianismo bem pai, assim, que eu acho meio brega, assim, até, sabe? E é engraçado, cara, porque eu tava lendo um pouco sobre o Schrader, né? E ele, assim, ama, né, obviamente, o Bresson e esse filme, inclusive. E, cara, o último filme dele, The Card Counter, o final assim, quase idêntico a esse. Não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram? Tipo, no final ele vai preso, né? Ele fica em paz preso e aí tem a cena, né? Dele no vidro, assim, um pouco diferente lá daquela mulher que ele arranja e tal. E aí ele consegue se unir, né? Com essa mediação da lei, preso, né? Preso ele volta a, a encontrar a paz, digamos assim. Mas eu acho muito e talvez seja uma coisa, não sei, cara. Não sei se é a intenção do diretor. É claro que deve ser a intenção, né? Porque para filmar desse jeito, né? As cenas bonitas pra caramba, né? Super, super estilosas, sofisticadas, assim, né? Toda aquela pornografia de roubo de carteira e de mão, não sei o quê, né? E quando eles começam, e tem umas filosofagens, né? Em cima daquilo, é como se fosse uma sociedade secreta, né? Então eu acho ali mais sublime que qualquer outra coisa do filme, sabe? Essa parte desse delito, assim, eu acho uma coisa sublime, assim, do filme, assim. Quer falar, Então, aqui. Quer falar, Cessal? Não, tô de boa, pode falar aí, que eu tô até me anotando as... Pensando nessa coisa que o Pedro trouxe, assim, que é... Eu senti que o Batedor de Carteiras, dos 4 filmes que a gente assistiu do Ciclo da Prisão, é o filme que, embora não seja, né, a linha do Bresson, é o que mais se aproxima também de algo mais psicológico do personagem também, assim, né?
Então, os outros têm uma negação maior, tem né, uma posição mais forte em não trazer isso, assim, né? Mas existe esse lugar da motivação dele se tornado um batedor de carteiras, né? Porque ele não era. E aí, lá pelas tantas do filme, o delegado lá fala, né, que ele roubou a mãe dele, né? Então, aquilo tá muito, me parece, do jeito que o filme se constrói, é um processo de luto dele com a mãe, assim, né? Existe uma negação dele muito grande em visitar a mãe. Eu sinto que aquele momento que ele levou o dinheiro é ele tentando devolver o dinheiro dela, né? Que ele entrega para não conseguir ver a mãe ao mesmo tempo, tá naqueles a vida, ele tá enxergando como uma prisão, né? Então ele meio que vai para todo aquele discurso do herói, desses seres que seriam heróis da sociedade, que ele vai tendo aquela conversa com o amigo e com o delegado. Me pareceu assim um filme que transita, mesmo que de outra forma, nisso, assim, de ter um entendimento maior de por que ele bate carteira, assim, sabe? Porque se ele quisesse, não podia trazer nada disso, podia simplesmente ser um batedor de carteiras, assim. Mas ele vai tentando costurar uma profundidade nesse personagem que é meio impassível, assim, no rosto, no jeito de ser, nas atitudes. Às vezes é difícil de entender as atitudes dele, mas eu achei uma coisa muito parecida com o do Ozu, assim, no primeiro filme do Ozu que a gente viu. Eu achei um dispositivo muito parecido, que a gente vê uma cena no meio do filme em que ela parece algo meio casual, e aí no final do filme os personagens estão meio apaixonados, assim, que é a cena que a menina sai com ele, o amigo, e ela para a mão, assim, bem em primeiro plano, assim, e ele tá atrás, sabe? E ela tá, tipo assim, é muito apaixonante a postura física dela, é uma postura mas ela não tá olhando para ele, né? Ela tá olhando para os dois estão olhando tipo para alguma coisa fora, não sei se é a rua, se é um parque de diversões assim, que eles estão passeando em Paris. Mas e aí existe um momento que ele levanta, né? Ele sai dali dessa coisa com ela e vai, acho que tentar roubar um relógio, né? Tentar pegar um relógio. Mas é interessante que ele tem uma certa recusa dessa possibilidade, assim, mas que lá na frente, quando ele começa a se interessar por ela, aquilo já estava meio que no filme todo, de alguma forma, embora o filho dela seja do amigo dele, né? E aí aquela coisa meio veemente de eu vou assumir pela criança, vou sustentar, né? O que ele está buscando para ele, assim, ele fica voltando essas perguntas, assim. E aí é curioso que no momento que a personagem também está mais aprisionada, e né, é uma maternidade sofrida, né, aprisionada, assim, e o outro está preso, eles se encontram nesse lugar, assim, de prisioneiros da vida, assim, né? Eu senti meio que nesse lugar esse encontro deles. E o filme aí eu concordo com o Pedro, assim, essa coisa do sublime é muito em ver nas bateções de carteira, cria-se uma tensão muito gostosa, assim, de assistir esse balé mesmo, assim, seja pela expectativa se ele vai ser pego ou não, mas pela expectativa de ver eles dançando com as mãos, assim, isso é realmente bem impactante. Eu achei bem, bem impactante mesmo. E aí, na Joana Dark, tem uma coisa que foi muito forte para mim, assim, assistindo esse filme, que eu tive esperança, junto com a Joana Dark, de que ela iria ser salva, sabe? O momento que ela acredita, que ela balança, assim, que ela fala que ela até bem perto do fim do filme, ela acredita que ela vai ser salva pela Santa Clara e eu me esqueci o nome da outra santa.
São duas santas, mais o arcanjo São Miguel, que acho que é isso. Ela acredita que ela vai ser salva, né? E foi forte, porque eu acreditei com ela, assim, mesmo sabendo os estilos de Joana d'Arc, assim, eu achei realmente impactante isso, assim, da fé dela, assim, naquela impassibilidade de responder, de não entregar, e tinha uma coisa muito chave que, né, os padres ali que estavam, né, na Inquisição ali perguntando para ela que é uma pergunta que a gente se faz quando a gente vê a história da Joana d'Arc, por isso é tão fascinante, que é como um rei de um país deixa uma adolescente, porque ela, né, morreu com 19 anos, deixa uma adolescente comandar as tropas, né? E uma mulher analfabeta. Então, é realmente uma pergunta que é difícil de responder, e eu acho que essa era uma pergunta que eles queriam saber como ela tinha conseguido chegar ao rei, e existe a coisa de que o rei viu um sinal, né? Também foi enviado ao rei um sinal. Então, isso é realmente, e é a coisa que ela não pode falar, né? E existe um pacto dela com a divindade, que aquilo não pode ser dito como foi. E o rei recebeu esse sinal de fato, né? Segundo a história que é contada. Então é realmente muito forte ver o tamanho da fé dela e ao mesmo tempo submetida à igreja, que a entidade assim, né, da igreja ali, então tendo que, igual o Pedro falou, né, responda ao Papa, responda não sei o que lá, não ao mesmo tempo não, mas ao mesmo tempo dizendo que responde primeiro a Deus diretamente e depois a igreja, então é bastante, ainda mais naquela época, como se diz, desafiando, né, a congregação, assim. Mas é impressionante, assim, né? Como as semelhanças com a história de Jesus, assim, são muitas, assim, em vários sentidos. E achei muito forte o filme também, assim, na representação, assim, dela. E a parte final, quando ela volta atrás, por exemplo, eu não me lembrava que ela assinava. E aí ela voltava atrás e dizia, eu errei, né? Eu não, eu vou encarar o destino, né? Que é ser queimada e aceita esse destino, assim. E achei muito a sequência de cenas em que ela é queimada, assim, tinha uma materialidade, assim, física da fumaça, sabe? Parecia que dava para sentir o corpo dela realmente se desfazendo da matéria, né? Porque é realmente muito. E aí também, como Jesus, né? A maior busca da religiosidade é achar a tumba de Jesus, né? Tipo, e Joana d'Arc não tem enterro, não tem corpo, né? Ela virou pó, né? Ela foi queimada. Então, essa é a não materialidade do corpo dela e as ideias dela permanecerem extremamente sublime, né? E aí sim transcendental, né? Tipo, não a corpo, não a matéria. E é muito forte o plano final mesmo, você vê o lugar onde ela foi queimada sem o corpo. Então, realmente, achei um filme bastante impactante. E engraçado, não esperava que fosse me impactar tanto, assim, dada a frieza do Bresson. Mas realmente achei que uma obra-prima, assim. Não, até sobre isso que você falou, queima até os objetos dela, né? Para não, os caras meio que sacam, assim. Eles sacam que ela vai se tornar um, um lugar de adoração, que corre esse risco, né? Porque dá para sentir que não é um padrão aquilo que ele pede.
Ele pede como se fosse uma coisa diferente, assim, ó, e não esqueça de queimar tudo que é dela, e ele dá um foco nisso também, né? O sapato, tudo que tá ali, assim, né? Eu gostei muito dos dois. Assim, os dois são bem interessantes, assim mesmo. O Bresson, assim, vendo esses 4 filmes, né? O transcendental para ele entra muito como conteúdo também, né? Tem a forma, né? Igual a gente está falando, que dos detalhes, das mãos, seja na mão da prisão quando está raspando a madeirinha, mas também é muito forte como ele tenta construir isso no temas dos filmes, né? O Joana d'Arc, o Padre da Aldeia, o Prisioneiro, né? São filmes que tá muito, enquanto o Ozu, o transcendental para ele não tá tão dependente assim desse tema. Ele coloca lá uma história de uma família e ele tá falando sobre coisas espirituais assim também, né? Claro. Eu acho que até nos filmes do Bresson que, por exemplo, eu acho que o Condenado da Morte que escapou, esse talvez seja o mais interessante nesse lugar, assim, né? Mas ele dá muito lugar do tema ainda, né? Tipo, ele tem a Bíblia, tem o padre que está lá dentro da cadeia, é um pastor, né, no caso, eu acho que é um pastor que está lá dentro da cadeia, tem muito, o próprio filme nomeia muito forte o transcendental dentro do próprio filme. E, e nesse do Pickpocket, que tem o final do filme vai um pouco para esse lado que o Pedro está falando, assim. Daí entra nesse lugar da conversão, né? Tipo, do cara enfim, essa redenção ali dele, né? Tem uma coisa muito forte, assim, do tema. E é curioso, porque o filme da Joana d'Arc é um filme de tribunal, né? Beleza, né? Ela tá presa ali, mas é um processo judicial, assim, como se fosse isso. Né? Inclusive, tem muitos filmes de tribunal até hoje que é o réu preso, tipo, porque faz parte do processo. Óbvio que ali tem uma circunstância, enfim, medieval de como aconteceu, mas é um filme de tribunal e eu gosto muito de filme de tribunal. Os atos do processo, né? Os atos e autos, né, do processo. Inclusive, o filme, de novo, né, ele dá um valor para a palavra escrita, esse teor de evangelho mesmo, né? As palavras dela foram escritas ali e no tribunal e eu estou reproduzindo aqui as palavras, boa parte delas, né, que foram ditas no próprio tribunal, assim. E eu imagino que isso deu muita sustentação até para essa figura da Joana d'Arc, historicamente, né? Você ter as palavras dela, assim, né? É uma coisa muito forte mesmo. Dela conversando com esses anjos, assim. E tem algumas coisas que são interessantes, assim, né? Que eu fiquei pensando, agora tô tentando até botando uns 4 filmes, assim, sabe? Engraçado que a gente falou várias vezes disso, o Nando já falou, eu não tinha me tocado que era uma sequência cronológica. Não tinha mesmo. Eu tava assim, tipo, caramba, aquilo lá foi o primeiro. Tipo, parece que o do padre nunca seria o primeiro. Pô, parece que é muito denso aquele filme, muito dark, né? Tipo, e na real, tipo, o do Prisioneiro veio depois, enfim, mas interessante isso. Mas vendo esses filmes, tem uma coisa que também me chamou a atenção, que o, esses personagens protagonistas do Bresson, eles se veem de alguma forma muito isolados do mundo, né? Eles estão muito. Engraçado que o do condenado à morte é o que está menos tá isolado. Ele é o mais da comunidade. Tipo, ele é um cara assim, socialmente interessante. Ele quer ajudar, ele fica com o menino lá, ele conversa com todo mundo. Mas o Pickpocket é um incel, assim, terrível. Tipo, o que é aquele quarto dele, assim? Tipo, meu Deus, aquilo é muito macabro, assim. Você fica imaginando os pensamentos que ocorrem naquele cara, assim. O cara é o pecador mor, assim, porque ele deve pecar na alma dele, assim, né, da traição a Deus, né. Você vê que o cara é muito tenebroso, assim, tipo, na
no isolamento dele da sociedade, assim, né? Até quando ele se junta com os outros lá, é uma coisa muito freak, assim. Tipo, é muito bizarro. E a Joana Dark por outros motivos, né? Porque ela já tá num caminho espiritual ali que ela não consegue nem... ela fica numa... né? Vou pra lá, vou pra cá, né? E do padre, meu Deus, né? Cara também, assim. Fico pensando, né? O quanto se reverbera, assim, né? É tosco fazer essas comparações, essas leituras psicológicas do Bresson, mas é inevitável também, assim. Cara, o Bresson devia se sentir muito assim. Ele devia se sentir um cara isolado, assim, de alguma forma, porque esses personagens são muito isolados. Segundo o Paul Schrader, tipo, só para tipo, a gente leu, né, no capítulo, segundo o Paul Schrader, ele era um maníaco. Não, parece. Ele parece assim. Não, ou nem que seja um isolamento psicológico dele, né? Às vezes o cara, sei lá, todo mundo gostava dele, mas o cara devia ser tipo, meu Deus. E eu acho que esses elementos do. Você até vê que, como o Paul Schrader, o Pedro até trouxe isso, né? Dos filmes do Paul Schrader, ele traz os elementos do Bresson e ele estica muito, assim, né? Os filmes do Paul Schrader, ele isola o personagem, assim, tipo Taxi Driver. O cara é tipo, mais isolado ainda, o Card Counter, o do Padre também, né? Esqueci o nome daquele filme. Mas ele traz muitos elementos temáticos até do Bresson, né? Tipo, desses personagens assim. Aí tem algumas coisas, assim, que eu achei que é legal assim, a gente pensar também, assim, né? Porque acho que uma das coisas que mais se discute quando se discute o Bresson são os atores, né? O trabalho dele com os atores, que é uma coisa bressoniana. Isso aí bebeu em Bresson. Cara, e dá para ver que ele é uma fonte, né? Cara, o Bresson ele é uma fonte. Ele é uma fonte de forma, ele é uma fonte de cinema, né? Para você ir beber mesmo nele, assim, né? E trazer enfim, todo um cinema, assim, que se já está falando do Paul Schrader. Cara, o Paul Schrader faz uns videoclipes de Bresson, assim, muitas vezes, assim, né? Tipo, cara, muito idêntico agora olhando, assim, né? Como ele puxa esses elementos bressonianos, assim. E os atores do filme, a atuação nos filmes do Bresson, pegando agora o Pickpocket e o Joana d'Arc. Aí eu vou fazer uma provocação aí. Que não é nem provocação, não. É só uma impressão. Mas vocês não sentem, assim, que, pô, cara, dá muito certo esse efeito que ele cria, tipo, que o Bresson faz. Porque você se conecta muito forte. O que eu sinto que o Bresson faz, até inclusive, que é um padrão, assim, pensando na trilha sonora, por exemplo, eu acho que ele não é óbvio. Acho que é simples assim. Ele não faz uma atuação óbvia. Ele despe o ator desses cacuetes. Ele já nem busca atores para começo de conversa, né? São os modelos, que é para não vir, sabe, não vir cheio de, sabe, dessa dramaturgia ensaiada. Ele acredita muito no cinema e na imagem, sabe? Então, por natureza, ele fala, cara, vai dar, sabe? Confia aqui que tá imprimindo aqui, sabe? No storytelling. Isso dá o efeito da profundidade psicológica, por incrível que pareça. Sabe? O efeito que dá, primeiro assim, na Joana d'Arc, assim. Cara, você reconhece a modelinha ali, você fala, cara, é muito engraçado. Tipo, quando começa a Joana d'Arc, você vê assim, tipo, cara, ele pegou uma modelo, por que ele faz isso? Tipo, ele pega os modelos, cara, uma modelo francesa lá de 19 anos, passei a Joana d'Arc, ele faz assim também, Pickpocket, o cara que foge da prisão, todos os modelinhos. E é engraçado, assim, eu falei, que engraçado ele escolher ela para ser a Joana d'Arc, sabe? Se fosse Hollywood, já ia dar uma detonada, assim, né? E não, ele mantém ali uma. Tipo assim, cara, fica de boa. E funciona, porque ele vai criando essa densidade no jeito como ele usa aquela modelo, porque ele usa ela. Ele usa a modelo para criar essa profundidade na Joana d'Arc, que fica um pouco indecifrável mesmo. Fica nesse lugar, assim,
cara, ela dando texto é muito interessante. Você vê como ele faz aquilo, assim, sabe? Meu, aquela mulher poderia ganhar um Oscar, assim, e é tudo Bresson, sabe? Tipo, é o Bresson lá, repetindo 50 vezes, assim, não, de novo, não, aqui você tá, sabe? Tipo, aqui, beleza. Ele tem um estilo de lidar com o ator, nessa coisa de, de ter um frescor e de secar mesmo nessa atuação, deixar ela bem lisa, assim, que no fim das contas funciona porque não fica óbvio, sabe? E o que está acontecendo por si só já dá conta dessa profundidade. Você não fica reiterando no ator lá, sabe, debulhando, ou no ator, tipo, fantasiando aquela emoção. Já tá lá, tipo, cara, ela tá sendo condenada à morte, vai ser queimada. Vamos aí, sabe? Isso eu achei bem forte, assim. Nossa, do Pickpocket, então, você não se sabe o que passa dentro da alma daquele sujeito lá, assim. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, assim, sabe? Só para o efeito de comparação mesmo, para entender. Cara, você pega o Joker, do Joaquin Phoenix, que tem um pouco, assim, desse cara incel, que é papapá, é tão didático, sabe? É muito didático a mensagem que tá passando. E fico pensando, se fosse o Bresson fazendo aquilo, cara, ia ser 10 vezes mais tenebroso. Porque você não entendeu o que é esse cara. Você não consegue fazer essa leitura óbvia da atuação. Então, e o Bresson, ele tem uma coisa muito da antítese, assim, né? Ele tem uma coisa... Joker do Bresson. Cara, o Joker do Bresson seria um baita filme. Isso aqui já valeu a reunião. Já cara, valeu eu queria ver o Joker do Bresson. Não, seria tipo uma coisa muito tenebrosa. Mas essa atuação, o Bresson tem essa relação do Joker, na verdade, se você for pensar, porque quando você vê esse cara falando do Joker, desse Joker aí, né, é o Taxi Driver da DC, não sei o quê, né? Então, o Taxi Driver é inspirado no Bresson, no Schrader. Então tem essa relação, mas já do De Niro, já, né, tipo, não precisa nem ir tão longe assim, né? Só se você comparar o De Niro e o Taxi Driver, você já vê a vulgaridade do Joker, né? Tipo... É isso. Não, até o filme do Paul Schrader, do Padre, né? Que ele tenta fazer uma coisa mais lisa. É outro cinema, né? Essa que é a verdade. Não dá pra ficar, tipo assim, são outros cinemas, outras propostas. Mas o estilo... O Scorsese fala que é filme de parque de diversão. Como é que é? Os filmes de super-herói, né? Filme de parque de diversão é foda, cara. Ele fala que não é filme, né? Ele fala o cara acaba com os caras. Mas eu sinto um pouco disso, assim, que o Bresson ele tem um estilo, né, que é um cinema próprio, assim, que foge dessa obviedade, assim. E eu acho que, pelas frases que o Paul Schrader até traz ali no livro, ele tem uma coisa muito da antítese mesmo. Tipo, existe um cinema, existe uma atuação, existe uma maneira de usar trilha dentro dos filmes, e eu não estou fazendo isso aqui. Estou fazendo outra coisa. E essa outra coisa dele é muito... Enfim, eu acho que acaba até funcionando por fugir do óbvio, assim. Acho que foge do óbvio em leitura de personagem, assim. Eu não estou nem... Eu estou aqui mais provocando essa atuação do Bresson como não vendo tão como se fosse uma coisa cinza, assim, sabe? Mas uma coisa até que gera uma profundidade, assim. E acho que... Bom, acho que é isso. Eu acho que isso aí que você falou até entra que o Schrader fala assim que ele é como se ele fizesse uma expiação, né, dos atores, né? Cada ator o conjunto de atores que ele seleciona é como se ele fizesse uma paixão de Cristo, assim, uma via crux, assim, né? Que aí ele não usa mais os caras, assim, então é como se ele despisse essa coisa excessiva, né, do drama, das caras de bocas melodramáticas e tal, e fizessem... Todos eles têm essa característica daquele ícone, né, do ícone bizantino lá, né, que o Schrader coloca, né? É como se fosse o mínimo da imagem necessário, o mínimo mais ou menos, porque igual você falou, né,
escolhe lá os atores, lá uns modelão bonitão, umas meninas bonitinhas, uns carinha bonitão, né? Mas aí é meio que cristaliza essa imagem assim para que ela seja um veículo, não digo nem do texto, porque também não são diálogos espetaculares, né? Não é o texto também, é mais a forma, né? Daí essa coisa da forma, do estilo transcendental, né? Mais a forma. Aí entra até uma questão que eu ia colocar para que vocês trabalham com o cinema, né? Eu, do ponto de vista leigo, assim, eu até tenho uma certa imersão assim no cinema, assim, mais amplo, não tão mainstream assim, apesar de ter sido formado no cinema mainstream, né? Mas assim, o Bresson não dá para ser considerado mais um cineasta assim para cineastas também? O que vocês acham disso? Não que, óbvio, eu assisti, eu gostei também, mas assim, de longe que não vai ser meu cineasta favorito, por exemplo. Eu até vi lá, depois eu fui dar uma pesquisada, eu vi que ele mete o pau no filme do Dreyer lá sobre a Joana d'Arc, que eu assisti e achei a coisa mais linda do mundo, assim. Eu falei, cara, esse cara é um maluco, velho, vai tomar no cu desse cara. Eu acho que ele achou o filme do Dreyer meio que você falou do Joker, assim, pelo que eu li, assim, de uma fala dele, assim, né? Essa coisa, esses movimentos da câmera desse cara, isso é excessivo demais, não sei o quê, blá, blá. Então, não sei, assim, eu acho que talvez para você apreciar mais o Bresson, porque você vê sempre que são diretores que estão falando assim, né? Igual você falou, o Bresson é uma fonte, não sei o quê. Mas se você não entende muito do cinema, o cinema não é um trabalho para você, você vai se inspirar para fazer os seus takes, ou não sei o que lá. Não sei, ele não é um dos diretores mais interessantes, assim, né? Não sei, posso estar falando merda também. Já vou responder isso aí, Pedro. Queria falar do que o Marcelo falou primeiro ali da atuação. Penso, né, que é bem interessante quando a gente pega, né, e está refletindo aqui sobre o Bresson e o quanto o que é mais impressionante é que a visão dele de cinema, do que ele acredita do cinema, do que ele acredita da arte, ele não deixou uma ponta solta, sabe? Então, a atuação dele, ele criou um método de atuar, né? Tipo, que às vezes até se brinca, assim, né? Vários amigos e amigas que são atores e atrizes falam, vocês vão trabalhar no cinema, o pessoal fica pedindo menos, né? E aí tem Bresson, que é essa coisa dessa página lisa, assim, né? Para deixar a gente preencher essa página, né? Essa página em branco, assim. Então, é realmente muito impressionante como ele... O que eu acho mais impressionante é que você tem que ter muita fé na sua visão mesmo, que vai dar certo para ir contra uma corrente de atuação, de como se faz cinema, né? E isso é algo muito difícil. E aí, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu acho que não sei se eu reduziria o Bresson a, por exemplo, apenas um cineasta para os cineastas, né? Mas para o cinema em si, sabe? Porque a partir do momento que ele é uma referência tão grande dentro do cinema, enquanto um pensamento, um tipo de cinema, a gente vai ver isso sendo referenciado daí de outras maneiras no Paul Schrader no First Reformed, por exemplo, sabe? Que daí não é um filme só para cineastas, sabe? É um filme que ganhou o Oscar, acho que o melhor roteiro, né? Um filme de Oscar. Então, me parece que ultrapassa isso, assim, sabe? Porque é a arte em si, né? O cinema em si, numa potência muito grande, assim. E ele ganhou alguns prêmios, né? Importantes também na época. Eu acho que tem uma coisa, assim, que existe é mais difícil mesmo assistir os filmes, né? Mas depende para qual filme dele a gente é apresentado primeiro. Acho que se a gente for apresentado primeiro para
o burrinho Baltazar, se a gente foi apresentado primeiro para um homem condenado à morte escapou, sabe? Existe um outro lugar, eu acho, de muito fascínio que deve dar, assim, na gente, né? Enquanto espectadores, assim, porque eu me lembro quando eu assisti Bresson a primeira vez, assim, sabe? Foi nessa virada também um pouco de um aprofundamento num cinema, digamos, mais artístico, assim, né, de mais linguagem, e fiquei muito impressionada, sabe? Então eu acho que às vezes tem muito mais a ver como a gente tem contato com as coisas, e aí não só falando de Bresson, mas de vários outros cineastas, sabe? E às vezes eu tenho muito mais essa sensação, assim, por exemplo, uma vez fui com meus primos assistir um filme nacional, sabe, no cinema, um filme mais independente, e eles gostaram muito, muito mesmo. E a primeira pergunta que eles me fizeram é como que a gente pode assistir mais esses filmes, porque a gente não sabe onde buscar para assistir esses filmes. Mas ao assistir esses filmes, eles se sentiram muito mais satisfeitos enquanto espectadores do que talvez assistindo Joker com o Joaquin Phoenix, sabe? E que é a primeira opção, né, nossa, assim, quando vai ao cinema, ou na época nossa das locadoras, hoje no streaming, assim, você tem que caçar mais, né, para chegar, assim, realmente um processo, assim, mesmo. Essa acho que é uma questão bem importante quando a gente está falando de cinema mesmo, e que ela é bem difícil de ser respondida dado o mercado, como funciona, sabe? Não, essa pergunta que o Pedro fez é muito boa, porque é difícil mesmo, assim, né? Isso tem em todas as artes, né? Sempre tem, assim, né? Tipo, essa banda aqui, tipo, só músico que gosta. É, isso aqui, tipo, esse livro, né? Tipo, sempre tem. O... É que tem uma... Só para começo de conversa, né, cara? Bresson é difícil. São filmes difíceis. São filmes difíceis. São filmes propositalmente difíceis. Você já, tipo, puta merda, o cara já fez com uma intenção de não te entreter. E ele já faz com uma intenção de, assim, quando você se entreter, eu vou dar uma recuadinha. Tipo assim, não é uma... já não busca esse contato. O Ozu já é mais fácil, né? Se for parar para pensar, assim. Até pelo sucesso que o Ozu fez no Japão, assim. Ó, o Pedro não foi, o Pedro Chadipim não gostou. Eu gostei mais do Bresson, cara, mas aí é uma coisa de gosto, acho, né? Temático, assim, né? Não, não, mas eu pensando assim... Acho que é mais conteúdo mesmo, assim, né? Isso que você está falando de... Assim, você separa cineastas, né? Eu fico assim, cara, o Ozu... daí eu não sei. Nossa, mas eu achei o do Ozu, tipo, muito fácil comparado com o Bresson. Nossa, o filme do padre lá na aldeia, meu Deus! Cara, aquele filme lá... É o Metaphysical Slasher, porra. Cara, eu consigo ver 10 filmes do Ozu em sequência mais fácil do que eu tô falar com assim, medo de assiste ter novo. que rever esse filme um dia. Cara, eu falei assim, eu assisti ele a segunda vez agora, eu tinha assistido ele já. Eu não achei ele tão difícil. Ele é difícil, mas é que para mim eu entrei nesse delírio, assim, né? Eu assisti o filme como se fosse um filme de terror, assim. Não, aí eu achei divertidaço, assim, eu achei massa. Não, mas um dia que caralho, olha esse padre tá agonizando, cara. Sabe, parecia um torture porn, assim. Não, mas quando você quiser uma autopunição, assim, um flagelo, você assiste O Padre da Aldeia em velocidade 0.5. Aí, se você chegar até o final, você é um herói da humanidade. Assim. É que o do Pároco, por exemplo, ele tem alguns diálogos que eu já acho que são mais... que vem do livro lá, né? Então, por exemplo, o diálogo lá com a mãe lá, aquela cena, para mim, é uma cena muito marcante. Sim, em questões de diálogo. Assim, é forte. Né? A cena, tipo... O diálogo é muito forte, assim, né? Tipo, realmente é um, não, ele é um morre, momento... Ele vai lá para outra cidade, ele fica... Nossa, esse filme é foda. Mas... Esse foi um dos que eu mais gostei dele, cara. Senão que eu mais... Eu acho que o que eu mais gostei foi o da cadeia, do Prisioneiro. Cadeia... Então, o da cadeia acho que esse é o que boa. O meu favorito. O do cadeia esse é mais de boa. Esse é de boa. Esse é de boa entre aspas, né? Mas o resto são filmes difíceis de serem assistidos, assim. Isso já complica muito. Só que... só uma última coisinha, não, antes de passar só a palavra,
primeiro, acho que tem isso, né, da dificuldade dos filmes em si, mas eu acho que tem uma coisa que eu não... Aí tem que é um fato, assim, né? Eu acho que não é para cineastas, quem trabalha com cinema, mas é com certeza para quem é apaixonado por cinema. Bresson é um mergulho no cinema para quem é apaixonado por cinema, assim. Eu tô ligado, por exemplo, assim, musicalmente eu sou muito pobre, sabe, de manjar, culturalmente o que é. Então eu não vou absorver muitas coisas, assim. Tipo, não vou ter as sacadas e tudo mais, assim. E agora, se eu fosse um cara assim que me dedicasse mais, até fazendo uma meia-culpa, e fosse mais apaixonado por música, com certeza eu vou ser obrigado a acessar umas figuras da história da música e vou entrar numas pira lá, sabe? Tipo, agora, se você é apaixonado por cinema, quem é apaixonado por cinema, aí Bresson já se torna um lugar... Falando assim, apaixonado, não é hobby, tá? Tipo, que é bem, não é ver 1000 filmes para assistir antes de morrer. Não é isso. É apaixonado, tipo, cara, querer pensar o cinema, sei lá, alguém tá fazendo um mestrado sobre cinema, alguém tá, tipo, sabe, enfim, cara, um escritor que tá, o cara ama o cinema, numa paixão levada a sério também. Aí o Bresson, ele é esse lugar de referência, assim. Pode ir, Nando. Estava escrevendo aqui no nosso chat, umas piadocas. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu baixar minha mão. Vou responder a pergunta do Pedro também. Todo mundo respondeu aqui, não vou responder. Vou ficar em cima do murinho. Eu acho que não é nenhuma coisa... Não, brincadeira, Pedro. Não, cara, eu tava pensando aqui, enquanto tipo, o Pedro fez a pergunta, enquanto a Natália e o Marçal estavam falando, e eu fiquei, assim, obviamente, ouvindo vocês também. Cara, eu acho que Bresson é meio que um cineasta para cineasta mesmo. Tipo assim, eu acho que é. Não, eu acho que tipo, não tem um problema, tipo, e tá tudo bem, já diriam os TikTokers de hoje em dia. Porque, obviamente, não se... Eu Bresson é para Marcos. TikTokers? Não, né? Pode ser também. Filmmakers, né? Do novo milênio. Não, eu concordo com o Marçal quando ele fala, tipo assim, cara, ele é um cineasta denso na forma dele. Não que o Zu não seja, não que Dreyer também não seja, mas, tipo, acho que Bresson especialmente, né? Tipo, formalmente, de várias maneiras, assim, no trato dele com os atores, no trato dele com a montagem, no trato dele, tipo, desse... Eu não me lembro direito o que o Paul Schrader chama no capítulo de pretexto, mas eu acho que tipo, são os argumentos, né? Tipo, é a narrativa em si, né? Tipo, desse trato do cristianismo e tal, que é tipo assim, cara, ele foge, tipo, de um grande público. Tipo, pô, é uma questão filosófica, tipo, teológica, tipo, densa, assim. Não tô dizendo que o grande público não goste disso, não possa apreciá-lo. Longe disso. Mas eu acho que, tipo, essa junção de Mas coisas... não consegue. Cara, tipo, às vezes meio que essa formalidade dele, tipo, deixa o Bresson esse nível cineasta não. para cineastas. Tipo, uma fonte mesmo, assim, entendeu? Pô, todo mundo que escutou um disco do Velvet Underground, e não foi muita gente, formou uma banda. Essa é a lenda do negócio. Nada impede a gente de sentar e botar o disco da Banana e falar, pô, que coisa genial. Tipo assim, é muito foda. Eu acho que o Bresson tem isso também, sabe? Acho muito louco quando o Paul Schrader fala no capítulo que ele era um páreo, assim, tipo, o filme dele era fracasso atrás de fracasso, tipo, lançava filme, ninguém queria dar dinheiro para ele tava nem aí, tipo assim, me chama de reacionário, sou mesmo, foda-se. E acho que os personagens, assim, agora falando um pouco dos filmes que a gente assistiu, os 4 personagens, eles têm bastante de párias, né? Os 4. Mesmo o Fontaine, que é do Condenado da Morte Escapou, ele se torna um pária social, no contexto social daquele mundo específico, né? Daquela parte, daquele período específico do mundo, que é tipo a França sob ocupação nazista. Um cara da resistência, um sargento,
tem isso que o Marçal falou, ele é o mais apresentável dos personagens dele, é o menos misantropo dos personagens do Bresson. Ele se conecta com as outras pessoas, ele tenta conversar, ele se comunga, né? Ele acaba comungando, a gente discutiu isso bastante na última reunião. Ele é um sargento de alto posto, pelo que eu lembro, antes de ser preso, Sargento Fontaine, mas os outros, o padre, o Michel é o incel, né, gente? Concordo com o Marçal também. E a Joana. Aí eu queria lançar uma provocação para vocês, porque eu acho que tem coisas que, mesmo... Como eu digo isso? O Pickpocket, ele tem uma coisa que é quase mais livre, assim, né? Tipo, tem coisas que eu acho que fogem do controle do... eu falo dizer isso, né? Fogem do controle do Bresson. O que eu quero dizer com isso? Ele bota lá naquela primeira cartelinha dele lá, isso não é um filme policial. Tá bom, Bresson, seu hermético, maníaco, psicopata, não é um filme policial. Mas você assistindo, principalmente as sequências de roubo, você sente ali uma espécie de aflição, de tensão de filme policial. Eu não estou dizendo que, tipo, é diferente o balé das mãos que ele faz, a orquestração que ele faz, mas você está assistindo um filme de um cara roubando outras pessoas no metrô, no turf ali, né, no negócio de cavalo. Eu acho que essa tensão foge a ele, é extra. Um controle que ele tenta exercer tipo, no filme. E tem outra coisa, paradoxalmente, eu acho que o filme da Joana d'Arc é muito mais controlado, é muito mais... Eu acho que é isso que eu quero dizer quando eu digo preciso. É um filme mais, tipo, aqui a Joana, os juízes, aí tem aquele outro cara que fica olhando pra Joana, aquele outro padre lá, tipo... Aí ele olha pro outro cardeal lá, e depois... E, tipo, fala pra Joana, tipo, não, quem que é esse padre? Tipo, outro personagem muito misterioso, quem que é esse cara? Ele tá ajudando ali, mas, tipo, enfim. Esse filme, que é muito rígido, cara, ele encontra uma graça, assim, tipo, no final. Final. É muito controlado esse mundo. A gente vê o mundo através de uma janela ali, a sala, a cela onde a Joana é prisioneira, e depois da história de Joana, porque tipo, Nossa, apareceu uma mensagem aqui para mim. Marçal é um anfitrião agora. Apareceu isso para mim da última vez também. É uma intervenção divina. Deixa eu continuar. A gente sai desse claustro ali, ao contrário do filme do Condenado à Morte Escapou, que o Condenado à Morte escapa, a gente sai desse negócio e ir para Jonas ser colocado numa churrasqueira lá, numa fogueira lá e vão queimar a menina. Tipo assim, é um filme duro. Eu acho que através dessa rigidez, desse controle muito maníaco que ele exerce sobre o filme, essa enxutez, nem sei se existe essa palavra, nesse jogo de perguntas e respostas, nessa repetição de caminhos, desce a escada, sobe a escada, vai para a cela, tipo, espera, aguarda, ela tá sempre assim, volta, responde mais perguntas, tem um outro cara ali, ele atinge uma graça, tipo, uma liberdade, o filme, assim, o ritmo do filme muito grande, muito grande. E eu acho até que tem no final, acontece um negócio que daí é meio transcendental cinema mesmo, assim, daí não é nem o que o Paul Schrader falou, mas é o que eu tô pirando. Tipo, é um balé de imagens aquele final, aquela brutalidade
da fogueira. Pô, parece tipo quando você assiste um jogo de futebol, você tá vendo o Messi, o Neymar driblando e o cara faz um golaço, o Ronaldinho. Tipo, tem um misto de talento, de esforço, de inteligência, de suor, ritmo, momento, tudo conjura para ser um momento muito belíssimo, assim. Esse momento belíssimo ser muito único. Eu acho que tem isso no final do Joana Dark, quando ele vai concatenando aqueles planos, tipo assim, a gente tá na fumaça da fogueira, eu concordo com a Natália, a gente sente o cheiro daquela fumaça, é só fumaça que a gente vê, vai para os caras segurando aquele negócio lá, volta, vai de novo, vai para os caras que estão olhando, volta para os caras, eles começam a suar, porque tipo, tá muito quente, me parece que é muito pesado aquele negócio, vai só pro negócio, pra fumaça, a Joana solta um Jesus, que pode ser tipo um tô chegando, ou pode ser um tipo Aikidor, pode ser os dois. E é um ritmo muito maluco, cara. É um ritmo muito maluco. Tipo, entende assim? É um gol do Messi, cara. É um ritmo muito maluco. Essa transcendência enquanto cinema. Eu acho que ele atinge de uma maneira muito precisa nesse final do Joana Dark. E só para fechar também, para passar a bola para você, passar a bola. Eu estou muito boleiro. Passar a bola para vocês de novo. Tem uma coisa que eu acho, eu já comentei quando eu abri a nossa reunião, eu acho a Joana mais misteriosa do que o Michel. Porque eu já vi outros personagens como o Michel. Tipo, eu já vi outros párias, embora a Joana também seja. Eu consigo compreender, penetrar um pouco mais tipo, na alma desse personagem. Tipo, não que seja um problema um ser mais misterioso do que o outro, mas eu acho que enquanto complexidade de personagens, eu acho a Joana muito mais complexa, embora ela seja muito mais simples. Ela só de onde vem essa determinação? Parece que ela realmente é governada por uma força extraterrestre ali, tipo, aí ela vai para a cela e tem aquilo que o Marçal fala, tipo, das atuações dos filmes do Bresson. Ela vai para a cela e ela chora, tipo assim, eita, essa pessoa que eu tinha visto tão determinada ali respondendo os juízes, ela tem um momento de fraqueza, ela tipo, é uma menina, sabe? Uma menina no sentido de ser criança, não de ser mulher. Ela, tipo, é mortal, tipo, ela tá ali, tipo, sob uma pressão tremenda, ela sabe o destino que aguarda ela. Todo mundo que ia contra a igreja ali no século XV, XIV, sabia que não era, sabia o que os aguardava. Tipo assim, ela volta pra lá e, tipo, aí tem umas respostas que ela dá aquela titubeada, assim, não sabe direito o que responder, aí responde, outra responde muito bem. E eu fico, caralho, tipo, de onde vem essa força, assim, sabe? De onde vem essa determinação? De onde vem depois, esse pranto que ela sente? Tipo, o pranto é mais compreensível. O pranto é da mulher de carne e osso, né? A recuada, tipo, a assinatura que ela dá lá, tipo, é da mulher de carne e osso. Mas depois ela vai lá e, tipo assim, eu acho isso muito louco. Tem uma parte na missa que o padre fala, eis o mistério da fé. A Joana Dark, tipo, nesse filme, é o mistério da fé. Eu acho que isso isso muito aí louco. é uma marca do mártir, né? Porque tem que ser uma coisa que repete a coisa de Jesus, que até Jesus, né? Olha para cima e fala, pai, por que você me abandonou? Não sei o quê, né? Então, tipo, se você não tem esse momento de terror, né? De temor, de tremor, você tem que superar isso, né? Você tem que sentir isso e tem que superar isso, né? Então, senão você não está passando por uma grande provação, né? Não sei se seria já só a própria divindade passando, né? Fácil, assim. Né? Não, tem uma situação desse filme do Joana Dark que dá muita aflição, assim, né? E eles até percebem que tem um pessoal que quer ajudar ela, né? Tem uma turminha ali oh, vamos por aqui, né? Vamos. Porque eu acho que uma angústia que dá muito forte vendo o filme, acho que o Pedro trouxe isso, da repetição, né? A repetição tipo, dá uma angústia, você fala assim, meu, como é que esses caras
que fica o dia inteiro lendo sobre Jesus, os caras já leram de trás para frente que Jesus foi crucificado. Não é um pessoal leigo da história de Cristo, pelo contrário, sabem de trás para frente. Repetem o mesmo processo, assim. Porque uma coisa que eu fiquei pensando, se eu tivesse naquela situação de inquisição, e eu como inquisidor, eu poderia até matar, mas nunca que eu ia fazer da mesma forma. Tipo assim, nunca que eu ia martirizar nesse lugar, porque a dúvida, você fala, cara, só a dúvida já é o suficiente. Você fala, meu, se essa pessoa tiver mesmo encarnada no Espírito Santo, e eu acredito, supostamente, né? Eu acredito no Espírito Santo, eu estou cometendo um crime contra Deus. É difícil dimensionar isso. Eu acho que os romanos são mais inocentes na ignorância do que você pegar uns caras como esse, assim, que estão em nome da igreja, que estão em nome do próprio Jesus, assim. E aí eu estou me colocando, obviamente, ao lado da Joana d'Arc, né? Dando como se ela realmente fosse, enfim. O que eu sinto que aqueles padres ali que tentaram ajudar a Joana d'Arc tem mais desse lugar de dúvida, no sentido assim, caras, é muito arriscado isso que estão fazendo, sabe? Não façam isso dessa forma, estão se precipitando. E tem umas contradições ali que é contradições que eu digo assim, na maneira como eles tratam a Joana d'Arc, né? Que tem primeiro tem um lugar histórico, né? Que ela estava expulsando os ingleses do lugar da França ali. Ela foi vendida para os ingleses, sabe? Foi capturada e vendida para os ingleses. E aí ela está em território inglês, né? Porque os populares ali, parece que em algum lugar da Inglaterra, uma coisa assim, que eles ficam burn her, witch. A Burgundia, sei lá como que fala. E ao mesmo tempo... É o lugar da França lá que apoiava a Inglaterra, né? E ao mesmo tempo ela é julgada por uma corte, digamos assim, quase fosse uma corte militar, só que no caso religiosa, né? Porque como o crime dela é meio que militar, a igreja tem a prerrogativa e a igreja pode falar assim, ó, eu lavo minhas mãos, agora vocês civis julguem. Só que ali a própria igreja condenou, né? Pressionada, assim. Mas nessa época não existe essa distinção, né? Existe. Tudo é igreja. É teológico. Entendi. Tipo, o próprio julgamento... O Estado é teológico. Não, mas tem um lugar no filme que ele tem fala outra isso. Jurisdição. Eu não lembro agora. Que fala isso. Fala assim, tipo... depois eu libero ela, tipo assim, pelo julgamento de vocês, se for o caso, assim. Mas ali é como se fosse um lugar, assim, tipo... Primeiro, tem que passar por aquele lugar que os próprios franceses estão, né? Aí eu não sei se foi uma conveniência do filme, mas pareceu que é real, né? Porque ela foi julgada por aquela corte francesa ali, né? Porque essa Burgundia, sei lá como que é o nome disso, que era uma região que era pró-inglês, né? Uhum. E aí... E só isso é interessante você ver no filme, né? Ele tem um retrato histórico pesado, assim, você fala, nossa, que bizarro tudo isso aconteceu. E aí tem uma coisa que chama a atenção, que eles perguntam para ela assim, não sei nem se você odeia os ingleses, mas Deus odeia os ingleses? Deus odeia... Eu achei uma pergunta muito boa. Tipo, se Deus odeia os ingleses? Daí ela fala assim, eu não sei se Deus odeia os ingleses, mas Deus pediu para eu tirar eles daqui. Tipo, tirar eles da França. E isso já mostra um pouco do que o Nando estava falando, dessa pessoa governada tão cegamente pelo Espírito que ela não sabe nem o propósito final daquilo. Você, cara, esses são o plano de Deus. Quem sou eu para dar o ponto final por que Deus está fazendo isso? Ele me usou como instrumento para eu expulsar esses ingleses daqui e eu estou fazendo sem olhar para trás, porque eu reconheci que é verdade, né? Pelo caso do Santos. E até pergunta, como você sabe que esse santo aí não é o capeta? Não, porque eu sei, sabe? Eu não vou responder isso. Ela manda umas assim, tipo, é muito boa. Mas
esse propósito que nem vem da pessoa, supostamente, né? Claro, né? Estamos aqui entrando no... Joana Dark é real, o espírito se apossou dela, estou aqui, advogada Joana Dark também. A pessoa tem um propósito que nem ela sabe. Nem Jesus sabia também. Isso é interessante, né? Jesus sabia, mas ele também dá resposta como essa, tipo o desconhecido que opera, que ele também não dá conta de responder nesse sentido, assim, de que, isso aí é plano de Deus, sabe? Tipo, quando eu falo assim, mas por que você, Jesus, sabe, você consegue escapar facilmente da cruz? Por que você não escapa? Se você, Deus... Cara, porque Deus quer que eu morra na cruz. Tipo, é a vontade do Pai. Tem uma força, assim. Mas é que ele é pai também, né? Ele também é o pai, né? É um pouco diferente. Sim, o Espírito Santo... Ele sabe que ele ia ser traído pelo Judas, né? Tipo, ele sabe, mas ele não fala. Né? Tipo... Ele sabe. Mas a Joana Dark, ela tem também os seus lugares ali, né? Elas voltam umas profecias, né? De que em 7 anos... Eu até fiquei de ver depois, assim, em 7 anos, de fato, os ingleses saíram. Porque ela fala, em 7 anos vocês vão deixar a França. Daí, que data? Não posso falar. Mas ela fala que em 7 anos eles vão sair. Mas é verdade, de fato, ela não sabia da morte dela, pelo que dá a entender. Tipo, ela não sabia que ela ia ser queimada. Mas tem esse lugar, assim, desse propósito maior, né? Que é muito, muito potente, assim. E aí tem umas coisas, assim, que essas vozes que conversam com ela, né? Que é muito louco também. Você fala, cara, se ela... Enfim, é muito... Sei lá, você se questiona também, né, cara? Será, né, que, tipo, uma esquizofrenia bateu ali e ela tá com essas vozes ali sabe, a vida toda com essas vozes. Mas ela... Cara, as vozes estão o tempo todo, né? Estão o tempo todo, assim... Você tá escutando as vozes agora? Agora parou. Não, tô escutando. É o tempo todo com essas vozes. E tem uma coisa que eles associam essa voz com a virgindade dela, né? Como se fosse poder dela. E aí, tipo, cara, tem relatos, né, que ela foi estuprada, assim, tipo, monstruosamente pelos soldados ingleses lá. E aí... Isso é uma contradição da parte de encarar ela como se fosse uma pagã, porque eles acabam enxergando ela como uma espécie de Sansão, né? Tipo, vamos cortar o cabelo dela. Pô, vamos cortar o cabelo dela para ela perder o poder. Vamos... Eles começam a confabular para tirar o poder dela. Só o fato deles estarem pensando daquela forma, eles já estão admitindo que sim, ela tem esse poder. Que sim, ela está conversando com o outro lado. Você vê que nem eles próprios conseguem ser claros na... É muito mais uma covardia, né? É muito mais uma covardia pelo fato de tudo que a Joana Dark fez, mas a condenação dela, o processo dela é cercado dessas contradições que mostram que eles mesmos não estavam tão certos assim. Tipo, de que ela era uma pagã e estava usando da imagem e tudo mais, né? Tipo, dá para sacar isso, assim. Tem várias questões no julgamento dela. E tem um último pontozinho que a gente conversou algumas vezes, foi dito algumas vezes, da idade dela, né? Acho que é 19, né? Esse é o único ponto, assim, que aí eu acho que tem que ter uma distinção histórica mesmo, né? Cara, na Idade Média, 19 anos, não é igual hoje. Assim, lá já muitas coisas foram feitas, né? Em guerras por reis, por pessoas com 17, 18, 19. Não que isso diminua de qualquer coisa da Joana Dark, mas eu acho que tem um fator histórico bem interessante também, né? Você vê como o que era, né? Você ter 19 anos também, né? É bem diferente se pensar essa idade com o nosso olhar hoje. Enfim, é um ponto também. Mas falei bastante. O processo dela todo é bastante... É muito bom essas respostas que ela dá, assim, porque é dessa fé em Deus. E é curioso pensar que no Batedor de Carteiras, ele é descrente de Deus, né?
Aquela frase que ele fala é muito famosa desse filme, né? Eu acreditei em Deus por 13 segundos, 3 segundos, uma coisa assim. Eu não lembro direito, mas é muito impactante aquele momento que ele fala isso, para na porta e diz aquilo, assim. E então, o que é, né, que tá movendo ele ali? Bem interessante assistir esses dois filmes juntos, assim. Pensar em questões de fé, porque daí Joana Dark e O Condenado à Morte Escapou são histórias que aconteceram, né? Baseados em fatos. Está nos autos, está na história. O personagem descrente de Deus. Engraçado, né? Os dois filmes que o Bresson, do ciclo da prisão, que ele, né, a ficção, né, é a ficção da ficção, assim, completamente, o padre lá do martírio, completamente dentro da fé, e o outro completamente esvaziado da fé, assim, sabe? Mas que encontra algo, assim, só um comentário. Esse filme da prisão, ele para mim, ele não entra muito nessa análise do Schrader, acho que não encaixa muito bem também, sabe? Porque para mim ele é um filme mais da imanência da vida, sabe? Para mim parece que é quase um outro cristianismo, assim, né? Eu já tinha falado isso. E talvez até, por mais bizarro que pareça, talvez a Joana também seja mais assim, sabe? Que ela é uma personagem que inspira a vida, né? Porque, na verdade, ela inspira a questão da verdade, né? Então, assim, obviamente que na psicologia contemporânea, né, vai ter toda essa discussão, né? Tipo, então ela ouvia voz, ela era esquizofrênica, era doida, né? Tipo, só que tem toda uma questão com a psicanálise que tem uma certa batalha ideológica assim da psicologia com a psicanálise, né? Porque a psicanálise ela vai tentar avaliar uma outra coisa que não é assim exatamente uma questão fisiológica ou biológica ou psicológica, daí até talvez, cara, de uma forma muito diferente assim, longe de tentar igualar, né? Mas a psicanálise ela também tem uma crítica a esse psicologismo, por exemplo, que você vê no livro do Schrader, né? Que ele tá usando essa ideia de transcendental para criticar a ideia de psicológico, de como se, né? Então, se ela ouve voz, ela é esquizofrênica. Mas a psicanálise, obviamente, não vai precisar dar um salto para ir para coisa transcendental, metafísica, sei lá, sobrenatural, digamos assim. Mas vai pensar justamente em incidências simbólicas, né? Existe uma coisa, um degrau abaixo dessa coisa, dessa discussão, que já é maluco o suficiente para a gente discutir, que seria a questão do simbólico, né? Então, eu acho interessante analisar essa questão da Joana d'Arc, porque não é uma estrutura psicótica, esquizofrênica, sabe? Você vê como ela tá situada na questão, entendeu? Ela não é um mero joguete dessas vozes. Essas vozes, elas têm uma certa lógica, elas encadeiam uma certa ideia, sabe? Ela é um personagem de um certo momento que tinha um certo conjunto de regras do jogo simbólicos que eram aquelas. Então, na verdade, aquilo ali, você pode ver que ninguém está tratando ela como louca, né? Inclusive, eles estão com medo de que, tanto é que igual o Marcel falou, né? Não, vamos cortar o cabelo, ou seja, já está pressupondo que talvez essa mulher aí não é qualquer coisa, né? Então, ela já é uma ameaça, assim, né? Não é o louquinho que... Naquela época, você acha que também não tem o louquinho que fica andando na rua ali? Você vê nos filmes no Sétimo Selo do Bergman, você vê naquelas cidades ali que tem aquelas passeatas e não sei o quê, tem um momento lá dos flagelos, não sei o quê. Você vê tem os doidinhos naquela época também, outros doidinhos, assim, né? Mas é diferente, assim como tem os doidos da nossa época que também não são qualquer doidos, né? Que mobilizam a arte, a política, sei lá o quê, né? Mas, enfim, eu acho interessante que essas vozes dela são vozes que ressoam, né? E uma das características da loucura é que ela não ressoa, né? Ela enclausura, ela degenera, assim, a pessoa que está cometida por essas vozes mais demoníacas, assim, né? Simbolicamente falando. E da Joana d'Arc, ela situa, claro, numa onda de mártir, né? Mas aí você tem que entender que com a visão da época, né? Poderia ser até encarado como uma lisonja, né? Você ser um mártir, assim, né? Sei lá, depois que ela morreu para a família, depois que ela morreu, um pouco depois a igreja já
já coloca esse processo como uma farsa. Então, já dá a razão para ela. Né? Isso no tempo histórico dela mesmo. Então, e a família dela era uma família de peasants, né? De camponeses, que ascendeu. Olha só como não é uma loucura, né? Ela conseguiu, historicamente, né, sei lá, tem revisionismo disso também, enfim, essa não é a discussão, mas o que se conta é que a família dela de camponeses ascendeu à nobreza, né? Então, assim, né, olha só que ela tá no campo social, assim, né, totalmente dialeticamente engajada, né, participando ali, né? E logo depois da morte, tal, não sei o quê, a igreja mesmo, né, corrige, depois, aí séculos depois, isso na mesma época, um pouco depois já fala que ela foi injustiçada, e aí séculos depois ela vai ser canonizada. Então, e a Igreja Católica é uma bizarrice sem tamanho, assim, porque ela acredita nas coisas metafísicas mais, para uma pessoa cética, né, as coisas mais bizarras do mundo, assim, mas ela é uma das instituições mais céticas que tem. Não sei se vocês conhecem, mas os processos de investigação para ver se é um milagre, se é um não sei o que lá, são super burocráticos, assim, chatíssimos, assim, a maioria não dá certo, não era milagre, era falsidade, não sei o quê. Né, que é engraçado isso, assim, eles têm uma coisa, assim, um rigor, assim, nessa crença, assim, que, enfim. E eu acho interessante para mim fica distoante esses dois filmes, igual vocês falaram lá do outro lá, que é um incel lá, não sei o quê, né? Apesar de eu achar que tem uma certa virtude, assim, né, nessa sociedade secreta dos ladrões ali, dos batedores né? Tem toda uma técnica, uma arte, uma estética, né, daquilo. Como se fosse um fenômeno social, assim, né? Não é uma coisa só, assim, né? Tipo, né? Enfim, o da Joana Dark e o do cara que escapou lá, eu acho que eles são filmes mais, assim, de imanência, sabe? É como se o transcendental tivesse expresso na sensibilidade, expresso na materialidade. Não precisa transcender nada. É como se ele transcendesse já a própria matéria, entendeu? Porque, por exemplo, a cena final ali é uma cena de imanência e de transcendência, não é uma cena só transcendental. Que os dois caras, inclusive um cara é jovem, ou seja, ele vai poder usufruir a vida, né? É um filme que a liberdade, digamos assim, é atingida, né, limitadamente, nessa vida, né? Então você sai com aquele frescor do filme da prisão. E é uma imagem de uma ponte, né? Então, assim, uma travessia em vida, né? Não é você pode ler alegoricamente. Então, então os dois morreram e, sei lá, é a ponte para o outro mundo, eles estão indo para o céu. Pode ler também dessa forma, mas não acho que nem seja a intenção, né? Do autor. Então, eu acho filmes mais de imanência. E esse da Joana Dark também, né? Porque o que importa é o efeito, né, da relação dela com a fala, com a escuta, com a voz, né? Com a voz de Deus, que é uma voz que tá de alguma forma articulando algo de uma verdade ali, né? Que ela está sendo injustiçada, né? Então aquilo ali vai servir. Marte é um modelo, né? É um modelo para essa vida, né? Não é um modelo para outras vidas, né? Então, tipo, eu acho que são filmes, para mim, assim, são filmes mais assim, sabe, de imanência, assim, onde a transcendência ela se mostra nesse plano mesmo, assim, não precisa de uma outra, um mistério, né, de outro mundo e tal, enfim. Eu fiquei, né, escutando você e o Marçal, assim, né, isso que o Pedro e o Marçal falaram, assim, sobre o próprio fato da igreja, né, cortar o cabelo, que lá já mostrava que, né, a contradição, né, de já dar o poder a ela, assim, né, de alguma forma, assim. Daí o Marcelo também falou, né, pensar que naquela época, 19 anos era outra vida, e acho que tem mais ainda, né, pensar que naquela época a igreja já tinha queimado muita gente, né, e se tratando de mulheres, muitas mulheres, assim, também, né, pessoas, né, que detinham outras coisas, que ouviam vozes, que tinham algum... Me parece que tem uma coisa de transição, assim, também, sabe? De uma reafirmação da igreja enquanto detentora de poder, né, muito forte.
da verdade, ou que eu acho que é mais forte ainda, né? Como intermediária entre o divino e o humano, né? E aí o acesso do humano direto a isso é altamente profano e condenável, assim, aos olhos da igreja, né? E aí também, Pedro, você falando ali dos filmes dos batedores de carteira, que é uma arte, né? E ele defende isso verbalmente, assim, no filme, né? Isso é bem bonito mesmo. O personagem defende a classe dele ali, sabe? De batedores de carteira pro delegado, assim, e na cara do delegado, assim, ele foi muito ousado em fazer isso, tipo, na cara, assim. Então tem uma coisa também de não abaixar a cabeça, sabe, diante da sociedade, mas aceitar as consequências da verdade, assim, né, do que cada personagem acredita. Isso eu achei muito forte. Foi só essas duas coisinhas que eu queria falar. Não só ele desafia o delegado ali, mas ele empresta um livro dos ladrões pro delegado. Toma esse livro aqui para você. O Queen of Pickpocket. Muito bom. Eu acho que tem tipo, dentro disso que você falou, e eu tinha esquecido porque é uma coisa que eu tinha lembrado quando eu assisti os dois filmes. Mas uma qualidade, tipo, uma qualidade não, né? Mas uma qualidade, assim, meio intrínseca ao Pária, mesmo seja ele voluntário ou involuntário, tipo, ele é um rebeldão, assim, né? Tipo, ele é um ser que se rebela, assim, tipo, ele tem uma espécie de coisa revolta dentro dele mesmo. Ele pode se revoltar contra a sociedade, ele pode se revoltar contra os pais, uma instituição como a igreja. E eu acho muito louco quando tipo, um filme faz traz um personagem muito rebelde, tipo, por acreditar em Deus, que é o caso do filme da Joana d'Arc. Tipo, ela é muito rebelde no filme. Ela é tipo a personagem mulher, jovem, na Idade Média, estando ali de frente com a Santa Inquisição. Tipo assim, por acreditar demais em Deus. Eu acho isso muito louco, tipo, essa rebeldia meio que, tipo, pô, a gente tem uma ideia da rebeldia como sendo Kurt Cobain ali. E ela é meio que, ela é Kurt Cobain também, mas ela é, tipo, a rebelde de Deus, assim. Eu acho isso muito louco. Eu fico fascinado quando tem um filme, um livro, quando trata, tipo, essa rebeldia, tipo, que é meio... Você não sabe meio que esperar, assim, sabe? Enfim. Eu tava pensando tava lembrando, enquanto vocês estavam falando desse negócio, pô, se queimava muita gente, né, na Idade Média, muitas mulheres, principalmente. E se queimava mesmo, assim, mas cara, eu li um livro, assim, e assim, se fiando nas palavras dele, que é a História da Bruxaria. Que, tipo, são dois Eu historiadores. tava a fim de ler esse livro. Pior que não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Puta, então, que bom que você já me... Mas, tipo, os caras falam, assim, e pior que eu boto fé, assim, que, cara, era um processo muito longo, assim, para você queimar alguém. Eles não queriam queimar a galera. Imagina se quisessem, né? Eles não queriam queimar em todos os casos, né? Porque tem, igual, esse filme é interessante por causa disso. Tem os casos que tem, por exemplo, aí tem em jogo uma coisa que é política. Né? Eles queriam entregar a Joana d'Arc para a França, então aí essas corrupções acontecem. Mas isso que você está falando é de fato, né? Eles tinham outros conjuntos de regras do jogo. E às vezes a gente olha o jogo deles com as nossas regras, né? E fala assim, porra, os caras são... Mas os caras levavam a sério aquilo, igual você falou mesmo, né? Tipo, não é que eles queriam, eles vamos jogar essa mulher na água para ver se elas... Não lembro como que é, mas tem vários métodos bizarros, assim. Tem vários métodos muito bizarros. Mas, assim, os indígenas também tinham, né? Se você for ler um livro de questões assim, indígenas, eles também olhavam para o branco, eles não sabiam se eram sujeitos, se tinham sujeitos, assim, se eram igual, né? Ou se era uma outra, sei lá, um demônio, outro... Eles também tinham métodos para provar. Então, esse confronto de ordens simbólicas, assim, de contexto, assim, é muito doido, né, cara? Tipo, é exatamente isso que você falou, tipo, eu ia falar. Que, pô, começou como
um negócio, tipo, um medo de camponeses que viviam, tipo, no campo, obviamente, né? E em relação a outros camponeses que chegavam, tipo, antes da burguesização da sociedade medieval, e era tipo, essa pessoa aqui lançou uma feitiçaria contra a minha colheita de milho. Vamos... Aí se entrava num processo e se chegava à conclusão, não, tipo, tem uma praga ali. Só que aí a galera descobriu que, tipo, era interessante como jogo político mesmo. Começar a queimar as pessoas. A mulher do Duque de Orleans, a Joana d'Arc, entre outras pessoas. Diz que, assim, se fiando nesse livro aí, que havia poucas nações que gostavam de queimar a galera. As duas eram duas que mais curtia, assim, era a Espanha e a Alemanha. Óbvio. A Alemanha, óbvio, é triste falar, mas... É triste falar. Quanto que deu aí, Marcelo? Puta, pior que hoje não marquei, mas acho que já deu... Tá de boa. 8h40, né? Gente, vocês querem falar alguma coisa, Natália e Pedro? Marçal também? Não, tô de boa. Filmes? Achei que o Marçal ia falar, não ia falar, Marçal? Não, posso falar na próxima, tá tudo... Eu não tenho mais nada para falar, não. Tá de boa. Pode ir, Natália. Quer dar a frase aí? Eu tenho que falar. Pedro, você quer dizer alguma coisa? Tá. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Gente, tá muito legais as conversas. Tira um print para nós aí, alguém. Peraí. Quer que eu interrompa a gravação já ou... Pode interromper. Valeu, gente. Obrigado.